E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Isaías com mais uma dica de bancada para vocês. E hoje vamos estar aprendendo a utilizar um micrômetro e uma fieira para medir a bitola dos fios que necessitamos em motores elétricos, para o rebobinamento de motores elétricos. Então acompanha aí o vídeo e não perda essa dica. Bom pessoal, como para o rebobinamento de motores é necessário descobrirmos a bitola dos fios que usamos, então nós temos instrumentos que servem para fazer essa medição. Um deles é a fieira, uma fieira que ela tem já as graduações aqui em AWG, né? Essa daqui ela vai do fio 0 até o fio 36, certo? Mas o problema é que as fieiras ela não tem uma precisão, elas trabalham com aproximação. Elas não têm a mesma precisão que o nosso outro instrumento necessário, que é o micrômetro, tá? Aqui eu tenho um micrômetro que atende as necessidades da maioria dos motores, que é um micrômetro que vai de 0 até 25 milímetros e tem um tambor graduado aqui com divisões de 0,01 milímetro, tá? Então, mostrar como é que usa a fieira, que é mais rápido e mais fácil, certo? Você tem aqui a fieira e ela trabalha com aproximação. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho um fio e eu vou testando para ver em qual dessas aberturas esse fio vai passar, tá? Então, ó, por exemplo aqui, vamos tentar no fio 14. 14 passa folgado, então não é 14. No 15 também passa folgado, tá vendo? No 16 ele já está bem justo. Então, esse fio aqui é um fio 16. A graduação já está em AWG, não precisa fazer conversão de nada. É só fazer a anotação, fio 16. Por exemplo, aqui outro fio. Passa no 19, passa no 20, no 21 ele já não passa. Aqui, ó. Então, esse aqui é um fio 21, tá? Não é o fio 20, é o fio 21. Aí onde está? Se é um fio intermediário, por exemplo, um 20,5, a fieira não mede, porque ela só mede a numeração fechada, 20, 21, 22, assim por diante. Então, para uma precisão maior, por exemplo, aqui eu tenho mais fino, um fio mais fino. Então, vem aqui no fio 25, passa no 25, folgado, e não passa no 26, então, fio 26. Para uma precisão maior, a gente vai utilizar o micrômetro. Só que a utilização do micrômetro requer também que você tenha uma tabela para a conversão dos valores de milímetro. Tá vendo? AWG, tabela AWG para fios de cobre esmaltado. Então, para o diâmetro
nós vamos esquecer aqui essas outras grades e vamos nos ater apenas o diâmetro em milímetro. E aqui está o número do fio em AWG. Então, por exemplo, aqui, se temos um fio 16, como esse aqui, a tabela vai dizer aqui, ó, que um fio 16, ele vai ser aqui 1,29 milímetros. Então, tudo que tiver abaixo de 1,45 milímetros e acima de 1,29, eu considero fio 16. Então, com o micrômetro, eu venho aqui, vamos ver como é que faz. Tá aqui, ó. Posicionei o fio, venho aqui, aqui ele deu 1,30 e quase 1,34. Então, está acima de 1,29, mas está abaixo de 1,45. Então é o fio 16 mesmo. Tá? Essa diferença às vezes dá por conta do esmalte, fabricante, então varia um pouco. Na escala fixa, eu desenhei aqui. Na escala fixa, nós temos dessa forma, de 0 até 25 milímetros. Então, cada traço na parte de cima da escala, eu tenho 1 milímetro fechado. Cada traço na parte de baixo é meio milímetro. Então, se eu com a escala graduada, aqui o tambor graduado, ele começa em 0, certo? Assim. Então, quando ele está aqui assim, no 0, que seria essa posição aqui, ó. Vamos fechar rapidinho. Pronto. Nessa posição aqui, eu não tenho abertura alguma aqui. Tá? Então, a cada volta completa do 0, eu tenho meio milímetro. Nota que já apareceu aqui o traço referente a meio milímetro. Mais uma, do 0 já apareceu o traço referente a 1 milímetro. Tá vendo aqui, ó? Na escala fixa. Então, com mais uma, traço referente a meio milímetro. Então, a leitura fica da seguinte forma. Se aparece o traço na parte de cima na escala fixa, eu vou contar quantos traços tem. Por exemplo, se na minha medida eu coloquei e casou da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 milímetros e aqui apareceu um em cima do 10. Eu vou ter o que aqui? 3,10. 3 milímetros. 2, 3 milímetros, ponto 10. Deixa ele focar. Saiu fora. Se passa do 50 ou do meio milímetro, eu vou ter 3,5 mais 0,10, 3,60. E assim por diante. Você vai fazer as medidas, lembrando que a divisão aqui é de 0,01. Então,
Uma volta inteira no tambor graduado você tem 0,50. Certo? 0. E aqui 45, 46, 47, 48, 49. Isso aqui. Deu 1 ponto. Não, deu 0,50. Aqui, ó. 0,50 mais 25, 26, 0,76, quase 0,77. Então dá um fio 21. Então você pode fazer o seguinte, quando você for medir alguma coisa, você vê qual o valor que aparece na escala fixa na parte de cima. Se aparece algum traço, você conta quantos traços aparecem. Por exemplo, aqui apareceu 1, 2, 3, 4 traços. Na parte de cima você tem 4. Já começa a sua contagem com 4. E já põe um ponto. Aí vai para a somatória. Apareceu algum traço a mais na parte de baixo depois desse último traço? Se apareceu, você já põe abaixo disso aqui já 0,50. Se não, ele já fica zerado. 4,00. Aí você vem para a somatória agora do tambor graduado. Aqui está um 25, um 26, 27. Então você põe 0,27 e faz a soma. 4,27 milímetros. Se aparece algo como isso aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4. Põe aqui 4. Eu tenho mais meio milímetro aqui aparecendo depois do 4. Eu boto 0,50. E eu tenho a leitura do tambor graduado, que me deu aqui 25, 26, 27, 28. 0,28. E eu agora faço a somatória. 8, 5 e 2, 7. Baixo 4 aqui. 4,78 milímetros. E eu tenho aqui o diâmetro de 4,78 milímetros. Outro exemplo. Parou aqui. Na parte de cima eu tenho 1, 2. Eu venho aqui e ponho 2,00. Tá lembrando que isso aqui é tudo somatório. É uma soma. Apareceu o referente ao meio milímetro depois de 2. Eu venho aqui e jogo 0,50. E a referência parou em cima do 31. Tá? Então, mais 0,31. Essa é a medida do tambor graduado. Essa é a medida da parte de baixo da escala. Essa é a medida da parte de cima da escala fixa. Então, somo tudo isso aqui. Me dá 2,81 milímetros. Lembrando que isso aqui a gente está trabalhando com o diâmetro do fio. Se for alguma peça chata, você não vai estar medindo o diâmetro, lógico. Você vai estar medindo aí a espessura de alguma coisa. Não está trabalhando na parte de fio, não está trabalhando com a seção. A seção ela é medida em milímetros quadrados. Isso aí é a área do fio. Então isso aqui é para outra função, outra coisa quando você for fazer com fio. Se estamos trabalhando com fio, a gente vai medir o diâmetro dele. E o diâmetro é dado em milímetros, tá? Então, espero ter ajudado de alguma forma a compreender melhor como funciona a medida do micrômetro, a medição com o micrômetro, tá? Então, se lhe ajudei de alguma forma, já deixa seu like aí e compartilhe o vídeo.
Não esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal.